Bom, gente, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos. Eu fico muito feliz mesmo com a confiança de vocês, com a presença de vocês. Vim em algumas aulas aí atrás conversando com alguns alunos meus, né, sobre a possibilidade da gente criar um grupo de estudos e nada melhor do que um assunto que é tão importante, tanto para quem é leigo e quer conhecer um pouco mais de como que o corpo funciona, quanto para quem é profissional da saúde, profissional do exercício, a gente debater um pouco sobre exercício físico nessa forma de grupo de estudos. Eu pensei, num primeiro momento, da gente realmente fazer aulas nas quartas-feiras, e aí eu montei um material hoje introdutório, um material para as próximas quartas, mas eu quero que seja bem dialogado mesmo, que a gente possa trazer dúvidas do dia a dia do nosso exercício, do dia a dia dos nossos clientes, dos nossos pacientes, e a gente consiga conversar e trazer artigos e levantar discussões relevantes dentro da área da fisiologia do exercício físico no geral, tá bom? Então, estou com o bate-papo aberto aqui, para se vocês quiserem perguntar, a gente poder ir conversando aí, tá bom? Bom dia, boa tarde para quem estiver vendo essa gravação também, e não for à noite, seja muito bem-vindo ao nosso grupo de estudos. Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aí já no finalzinho dessa quarta-feira, espero que todos bem. Me ouvem bem? Sim, ótimo. Sim. Ai, gente, que alegria ter meus alunos, minhas ex-alunas queridas. Bom, gente, acho que todo mundo que está aqui já me conhece, né? Sou a Thalissa, sou fisioterapeuta, sou apaixonada pelo exercício desde sempre, fui atleta durante alguns anos e escolhi a fisioterapia porque precisava de alguma coisa que trabalhasse na área do exercício, que trabalhasse na área do cuidado e não houve curso melhor. Depois fui fazer uma pós-graduação em fisioterapia cardiopulmonar, fiz uma outra pós-graduação também em urgência e emergência, especialização, mas o grande amor assim da minha vida é de fato a fisiologia do exercício. E aqui para essas aulas eu vou trazer como referência para vocês Macardo Cat. Tem vários autores que falam sobre fisiologia do exercício. A gente tem até um professor aqui da UFG que lançou um livro excelente, depois eu posso mandar o link para vocês também, mas Macardo Cat é um clássico, então as nossas referências vão ser muito relacionadas a ele aqui, mas não impede da gente trazer casos, da gente trazer artigos, até semana que vem eu quero falar um pouco sobre suplementação, então a gente vai discutir sobre os principais suplementos, o nível de evidência de cada um, como que a suplementação atua dentro da bioenergética, semana que vem a gente vai falar de bioenergética. Espero que os meus alunos já não estejam cansados de bioenergética, aos que são meus alunos, mas a gente vai trazer sobre duração do exercício, sobre intensidade, tá? E sou, então, fisiologista do exercício pelo CEAF. Né? Ah, Fran, ótimo. E aí, gente, para iniciarmos, né, essa discussão, esse estudo, eu gosto muito dessa frase do professor Dr. Paulo Gentil. Ele é aqui da UFG, para quem é de fora, é profissional de educação física, e ele cita que nós somos a primeira geração que necessita fazer exercício físico. Por quê? Porque todas as outras gerações simplesmente eram ativas. A gente tinha um estilo de vida, algumas décadas atrás, que proporcionava com que o nosso corpo funcionasse bem, simplesmente pela nossa rotina diária. Então, se a gente for pensar na rotina do ser humano, né, a gente precisava, há décadas ou há séculos atrás, se deslocar somente a pé. Para comer, eu tinha que plantar, eu tinha que colher, eu tinha que coletar. Eu tinha que cuidar dos animais, eu precisava cuidar da casa. Comparado a hoje, né, que a gente estava brincando, né, que a gente senta, chega em casa, deita no sofá,
ponha com o micro-ondas para trabalhar, põe o robozinho para aspirar o chão, joga a roupa dentro da máquina, eu não tenho que ter mais nenhum tipo de trabalho. Então, o exercício físico, ele vem no intuito de devolver o meu corpo a como ele foi feito para funcionar, porque na maioria das nossas atividades hoje a gente não consegue ter um nível de atividade e de gasto energético suficiente para as demandas do nosso corpo. Então, o exercício ele entra como uma necessidade para cobrir algo que a gente deixou de fazer. Então, hoje, a gente já tem muitos trabalhos falando que o exercício melhora diversas doenças, previne diversas doenças, previne a mortalidade por todas as causas. Tá? O exercício previne a mortalidade por todas as causas, porque ele devolve o nosso corpo para o estado em que ele foi feito para ser. Tá? E aqui eu já acho importante a gente fazer aquela diferença entre exercício físico e a atividade física. Que a gente vai falar os dois termos aqui e é importante a gente diferenciar, tá? Gente, qual que é a diferença entre exercício físico e atividade física? Quem participou das minhas lives já sabe porque eu falo bastante. João Paulo falou, a prescrição. Então, atividade física, gente, eu agora estou em atividade. Por quê? Eu estou gesticulando, eu estou falando, eu chego para frente, eu chego para trás. Não sei se vocês estão me vendo na câmera, mas eu estou movimentando, né? Eu falo gesticulando muito. Então, atividade física é todo movimento voluntário que gera um gasto energético. Eu estou me movimentando de forma voluntária e eu estou gastando energia enquanto eu faço isso. Tá? Então, estou em atividade física. Se eu for agora varrer uma casa, uma atividade física. Se eu for subir um lance de escada, atividade física. O que é o exercício, então? É quando eu controlo a atividade física. O exercício nada mais é do que uma atividade física controlada. Então, é quando você tem variáveis de prescrição. Thalissa, o que são variáveis de prescrição? FIT-VP, frequência, intensidade, tempo, tipo, volume e progressão. Para eu ter resultado no meu organismo, a fins de ganho, a fim de ganhar alguma coisa, eu preciso controlar essas variáveis. A atividade física ela é suficiente para manter o que eu tenho, para manter um bom estado de saúde. É importante que a gente seja ativo. Ser ativo cuida da nossa saúde. Agora, para eu ganhar capacidade cardiopulmonar, ganhar força muscular ou ganhar trofismo muscular, aumentar o tamanho do meu músculo, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso ter um estímulo que ele seja organizado. A gente nunca não vê uma pessoa que vai correr uma maratona e ela treina varrendo a casa. A pessoa que vai correr maratona, ela treina correndo dentro daquele gesto, né? Então, o exercício, ele entra nisso, ele entra para devolver o nosso corpo ao estado que ele foi feito para ser. E para trazer ganho. Para eu ganhar força, para eu ganhar flexibilidade, para eu ganhar condicionamento cardiopulmonar. Eu estava agora, ainda, antes do nosso grupo de estudos, eu estava dando uma aula para as meninas sobre fragilidade do idoso, para a Liga de Saúde do Idoso lá da Facimp. Estava falando sobre fragilidade no idoso. E, gente, nós sabemos que a partir da terceira década de vida, a gente começa a ter um declínio nas funções. Então, quem já passou da terceira década, eu estou chegando aí nela, na terceira década de vida, a gente começa a ter uma redução, um lento e progressivo declínio das nossas funções, e lá mais ou menos na sexta, sétima década de vida, esse declínio ele começa a acentuar, né? Com 60, 65 anos, a gente começa a acentuar. Então, eu vou perder
naturalmente eu vou começar a entrar num processo de perda no meu corpo. É importante que eu tenha reserva para perder. Quanto mais reserva de músculo, de capacidade funcional, de capacidade aeróbica eu tenho, melhor eu vou envelhecer, porque eu vou perder, mas eu vou perder dentro da reserva que eu tenho. Certo? Então, lembre-se disso, que hoje o exercício físico ele é uma necessidade, porque o nosso padrão de vida é muito sedentário, o nosso comportamento é sedentário. Tá? Eu conheço pessoas que passam 40 minutos na academia, mas que ficam 10 horas por dia sentado. Então, é uma competição muito desleal, né? E aqui ficou um slide um pouco mais carregado, não quero, né? Só para a gente trazer algumas conceituações aí. O que a fisiologia do exercício estuda? Estuda o estresse que o exercício traz nos nossos órgãos e sistemas, como isso vai estar relacionado aos nossos músculos, aos nossos hormônios, ao nosso estado emocional, à nossa ativação neuromuscular. E aqui, para falar de exercício, nós precisamos lembrar sempre de um tripé. Quais são as 3 coisas que a gente precisa gerenciar para obter resultado no nosso corpo? Exercício, sono e nutrição. Exercício, sono e nutrição. Qual que vocês acham a mais difícil? Me conta, eu gosto sempre de levantar isso, porque assim, para mim o exercício é muito prazeroso, é muito tranquilo. Tá? O sono, eu durmo bem, assim, se depender de mim, eu durmo cedo. 9 horas da noite eu já tô na cama, assim, porque eu não consigo todo dia, mas eu durmo cedo. Mas a nutrição me pega, gente. Pro residente, sem dúvida, é o sono. Pro residente é tudo. Nutrição, sono. Tá? Então, a gente precisa lembrar que o exercício ele é um estresse para o nosso corpo. Qual que é o objetivo do exercício físico? Tirar o meu corpo do estado que ele está, estressar ele. É um estresse controlado, mas é um estresse. E para que esse estresse funcione, eu preciso de ter um substrato, né? Eu preciso de ter energia, preciso de ter ali alguma coisa entrando para me dar energia e para repor a energia que eu gastei, que é a alimentação. E eu preciso de um repouso, porque é no período que eu estou em repouso, principalmente no período do sono, que eu vou ter uma regulação endócrina, uma regulação bioquímica, que eu vou ter ajustes no meu corpo para tolerar uma nova sessão de estresse. Basicamente, o exercício visa estressar o nosso corpo para que a gente consiga suportar o estresse da nossa vida. Então, o exercício serve, por exemplo, para o treinamento de força, para eu romper fibras musculares, para com o que eu como durante o meu sono, aumentar o número de fibras musculares para ter força para fazer uma atividade. Ou para ficar bonito também, porque a gente quer, né? Ter uma hipertrofia muscular e ficar bonito. Inclusive, cabe aqui a gente entrar até numa discussão assim um pouco antropológica de por que o músculo muitas vezes é relacionado à beleza, porque a gente associa com padrões de beleza noções de saúde, né? Então, por que às vezes a gente acha que, sei lá, uma espinha é feio, né? Porque aquela espinha significa que está tendo um processo ali na pele, inflamatório, né? Indica para a gente que alguma coisa está errada. Né? Quando eu tenho um músculo bem formado e visível, é um indicador de saúde. Então, muitos dos padrões de beleza, eles estão relacionados a indicadores de saúde. Tá? Aqui não estou questionando se deveria ser assim, se não deveria ser assim, se não vou entrar nesse mérito da discussão de se está correto ou não, mas é importante a gente lembrar que padrões de beleza estão relacionados à saúde. Uma pessoa que tem uma massa muscular
maior, comparado a uma pessoa com menor massa muscular, ela tende a suportar mais estresse no dia a dia, a ter um melhor funcionamento do corpo. Inclusive, estava falando agora também para as meninas que a massa muscular do quadríceps, tá? O volume aqui do nosso músculo da coxa, do quadríceps, ele é um fator de proteção no idoso. A gente já sabe, na literatura bem documentado, que quanto menor a área do quadríceps de um idoso, maior a taxa de mortalidade. Aquele idoso que tem a perna fininha, sem músculo, ele morre primeiro. Tá? Um estímulo para você fazer o seu leg day aí amanhã, hoje, para quem estiver vendo a gravação. Vamos construir aqui um estoque de fibra muscular no quadríceps para a gente envelhecer bem, tá? Quadríceps é o cara, tá bom? Mas não adianta a gente ir fazer um bom treinamento, um exercício organizado com controle de variáveis, se eu não der uma nutrição adequada para o meu corpo se recuperar e se eu não tiver esse período de repouso. O que pode acontecer aqui? Um overtraining, por exemplo. Aquela pessoa que treina e não recupera, ela vai caminhando para uma lesão. Vocês acham que atleta é saudável, gente? Eu sempre gosto de discutir isso também. Vocês acham que atleta é saudável? Cara, atleta é um dos indivíduos que tem a saúde, assim, sabe, mais comprometida. A gente brinca assim, tá virando atleta. Atleta não é um indivíduo saudável. Ele estressa o corpo dele, não, todo mundo falou. Ele estressa o corpo dele num nível muito além das demandas diárias dele, né? A gente estressa o nosso corpo para suportar as demandas diárias, para ter mais disposição para acordar, para trabalhar, para subir um lance de escada sem morrer. Agora, o atleta, ele estressa o nível dele, ele estressa o corpo dele no nível muito acima. E nem sempre ele consegue ter o tempo de repouso adequado para dar um novo estresse. Tá? Isso, ao longo prazo, vai gerando alterações cardiológicas, vai gerando lesão musculoesquelética. Tá? Muitas vezes, para a gente tratar um atleta, a gente precisa descondicioná-lo um pouco. Tem que fazer, na verdade, é um processo ali de recovery e deixar ele descansar. Por exemplo, o paciente que desenvolve cardiopatia, que ele desenvolve uma cardiopatia excêntrica, de aumento do volume do músculo cardíaco mesmo, por excesso de treino, o tratamento é a gente descondicionar um pouco, deixar ele perder um pouco dessa massa muscular que ele construiu. Tá? Então, o repouso é tão importante quanto o estímulo. Essa é uma das mensagens centrais. Tá? E a outra noção que a gente precisa ter é que mesmo que você esteja parado, o seu corpo está em movimento. Né? Tudo... Exatamente, a gente falou, o problema é que o atleta não aceita o descondicionamento. Talvez um dos pontos mais difíceis de trabalhar com o atleta é aqui, né? É o mental. É muito difícil para alguém que tem um objetivo pará-lo, né? Muito complicado. Eu já, até na parte de lesões, assim, né? É muito complicado trazer essa consciência de que às vezes menos é mais. Né? E aí eu estava até também esses dias discutindo no Instagram, num post do Instagram, que saiu, esses dias não, acho que foi ontem ou hoje, saiu uma matéria alguém falou que o Cristiano Ronaldo é o único atleta que existe hoje no futebol, né? Que o Cristiano Ronaldo é o único atleta que existe hoje no futebol porque ele é um cara que vai dormir cedo, que não fica acordado até tarde, que ele não come absolutamente nada de industrializado, né, de fora do plano alimentar dele. E aí entra um pouco do que a gente está falando, né? Para muitas pessoas, ser atleta é a sua profissão. Então, exige sono, exige alimentação,
Existe um fator emocional, que aqui a gente falou também, ó, de estado emocional. Será que o meu estado emocional interfere no meu desempenho no exercício? Curioso, hoje, tem uma paciente minha que a gente faz reabilitação cardiovascular. Ela teve Covid, depois teve 2 infartos, já tinha doença arterial coronariana, já tem 4 stents. A gente faz reabilitação cardiovascular já tem um bom tempo que ela tá comigo. E ela falou, nossa, Thalissa, engraçado. Eu faço esteira aqui com você e eu não sinto tão cansado, eu já estou um pouco mais acostumada. Mas agora ela começou a fazer pilates 2 vezes por semana. O pilates é na esquina da casa dela. O que é o problema de você morar perto? Que ela sempre está atrasada para o pilates. Sempre está atrasada. Ela falou, nossa, mas você tem que ver. Eu faço esteira aqui com você bem, mas eu saio do pilates, eu vou para ir para o pilates, e aí eu saio daqui de casa, eu tenho que andar até lá na esquina, eu chego lá cansada. Aí a gente foi conversando com ela, falei, não, mas só tá cansando para ir aqui do prédio até na esquina, vamos ver o que tá. Ela falou, ah, não, é porque eu sempre saio atrasada, afobada, eu fico pensando, nossa, eu tô atrasada, eu tenho que correr, eu tenho que correr. Será que esse disparo adrenérgico dela de estou atrasada, tenho que correr, vou chegar atrasada, interfere no desempenho dela em fazer uma caminhada simples? Né? Imagina que você trabalha com um atleta, ele vai jogar, poxa, um final de campeonato, com todo mundo assistindo hoje, com a internet, com todo mundo vendo ali, julgando, fazendo comentário. Então, essas questões de estado emocional, elas entram aqui quando a gente for falar mais sobre sistema nervoso autônomo, modulação adrenérgica, a gente vai entrar também nisso. Né? E um conceito muito simples, que mesmo que você esteja parado, o seu corpo está em movimento. Nós estamos vivos por movimento. As nossas células o tempo todo estão fazendo regulação de meio intracelular para o meio extracelular, o nosso sangue está correndo, a gente está abastecendo o nosso estoque de glicogênio muscular, a gente está levando oxigênio aos tecidos, tirando gás carbônico, nosso coração está batendo, nosso pulmão está insuflando, o tempo todo nós estamos em movimento, tá? Então não justifica a gente ter um comportamento de ficar o tempo todo sentado, deitado, parado, tá? E a fisiologia do exercício, gente, ela vai se basear em 3 tripés, que a gente vai discutir aí no decorrer dessas quartas-feiras, né? Primeiro, que é a integração biológica. Então, a gente costuma estudar o coração aqui, o pulmão aqui, né? O pâncreas aqui, o cérebro ali, e na verdade isso não funciona. A gente precisa didaticamente estudar os sistemas separados, mas o nosso corpo ele funciona em integração total. Então, tudo que eu estou fazendo num sistema, eu vou ter repercussão nos outros órgãos e sistemas também, tá? O segundo ponto é a manutenção do equilíbrio, é o que a gente vai falar hoje nessa introdução, que o nosso corpo ele sempre quer se manter em estado de equilíbrio. O tempo todo, em tudo que a gente faz, ele está buscando se manter em equilíbrio, buscando equilíbrio, e para manter esse equilíbrio, ele vai fazer adaptações ao exercício. Então, por exemplo, se todo dia eu faço exercício aeróbico, eu começo todo dia a fazer exercício aeróbico, todo dia eu vou fazer uma caminhada, todo dia eu vou andar de bicicleta, todo dia eu vou correr na esteira, todo dia eu começo a fazer exercício aeróbico. Ou você tem um paciente, todo dia você começa a fazer exercício aeróbico com ele. Exercício aeróbico demanda oxigênio. Eu preciso girar o ciclo de Krebs e eu preciso de oxigênio. Se meu corpo tem uma integração biológica, eu ver que a minha perna está movimentando ali no movimento cíclico, está gastando muita energia. Se ele quer manter o equilíbrio, ele vai gerar algumas adaptações, como, por exemplo, criar mais vasos sanguíneos na minha musculatura da perna. Porque se eu tenho mais vasos sanguíneos, eu tenho mais canais para o sangue passar e levar oxigênio. Então, uma das adaptações fisiológicas do exercício aeróbico é formação de novos vasos, aumento do número de vasos sanguíneos e do calibre desses vasos.
Aumento do número de hemácias para transportar mais oxigênio. Tá? Aumento do volume pulmonar para captar mais oxigênio do ar. Tá? Aumento do meu consumo máximo de oxigênio. Então, sempre estou estressando o meu corpo, eu tenho uma integração entre todos os meus órgãos que vai ler esse estresse, na tentativa de manter o equilíbrio, eu vou gerar uma adaptação. Eu dou um estresse, na tentativa de manter o equilíbrio, eu vou gerar uma adaptação. Tá? Um exemplo disso em outro sistema para a gente fixar, né? Que nada mais é do que os mecanismos de feedback. Se eu vou lá agora, olha, agora, vamos ver, 9h34 da noite, e falo, vou fazer uma panela de brigadeiro. Olha aí o problema da dieta. Vou fazer uma panela de brigadeiro. E eu decido que eu vou comer essa panela inteira sozinha. O que vai acontecer com a minha glicemia? Vai lá em cima. Então, eu estou comendo aqui a panela de brigadeiro, meu corpo está lendo que a minha glicemia está subindo, ele vai tentar manter o equilíbrio, ele vai gerar algum tipo de adaptação. Se eu começar a comer todo dia um monte de brigadeiro, todo dia, em algum momento eu posso desenvolver ali uma resistência à insulina. Eu posso gerar uma diabetes tipo 2. Mas se eu começo a fazer exercício de forma crônica e começar a usar muito essa glicose no meu exercício físico, eu posso gerar novos mecanismos de trazer essa glicemia para dentro da célula e fazer uma nova adaptação. Então, o tempo todo, o nosso corpo está tentando se adaptar ao estímulo que eu dou para ele. Esse estímulo pode ser bom ou pode ser ruim. Todo dia que a gente acorda, todo paciente que a gente atende, né? A gente tem essa opção. Nosso corpo vai responder ao estímulo que a gente dá. Aqui um exemplo, só para também a gente fixar, né? A gente discutir. Temos um ciclista aqui. Enquanto ele está pedalando, eu tenho um aumento de temperatura. Concordam comigo que eu vou ter um aumento de temperatura? Por quê? Porque a produção de energia, ela gera calor. Quem já foi para um lugar muito frio? Minha aluna estava me contando que ela já morou fora do Brasil e que ela sofreu muito com o frio, né? Que ela ficava andando para ver se esquentava. Ah, sim, ok. Que ela ficava andando para ver se esquentava, né? E por que a gente treme quando tá frio? Por que a gente anda? Porque o exercício, a contração muscular, o gasto energético ali, produz calor. Esse calor aumenta a nossa temperatura e a gente começa a transpirar para regular a temperatura corporal. Estão comigo? Sim? Ótimo. Começar a transpirar para regular a temperatura corporal. Tá? Se eu estou suando, significa que eu estou perdendo líquido. Então, olha só, eu estou perdendo líquido, eu estou perdendo plasma. Tá? Se eu estou perdendo plasma, lembra que o meu sangue é uma solução. Eu tenho líquido, que é o plasma, eu tenho soluto, que são as substâncias que estão no sangue, e quando eu perco líquido, meu sangue fica mais concentrado. Quando meu corpo lê essa hemoconcentração do sangue, porque eu estou perdendo plasma, eu tenho um estímulo lá no meu hipotálamo, que vai estimular a minha hipófise para liberar ADH. Tá? O que o ADH faz? Ele é o hormônio antidiurético. O ADH fala, o meu corpo pensa assim, caramba, ele está suando, ele está perdendo líquido. Se ele fizer xixi, se ele urinar, ele vai perder mais líquido. Então, sem diurese,
trava a diurese aí, não vai urinar, não. Então, o ADH ele vai atuar lá no rim, levando ao aumento da reabsorção de líquido e diminuindo o volume urinário. É por isso que, por exemplo, o atleta está lá jogando futebol, ele não para ir no banheiro. Não tem como, ele não está lá correndo, de repente ele fala, pô, tempo aí, substitui, eu preciso fazer xixi ali. Não, porque enquanto eu estou no exercício, eu estou transpirando, eu tenho essa adaptação, por exemplo, de liberar o ADH e reduzir a diurese. Então, é o que a gente está falando da regulação, da integração e da regulação. Então, lá o que está acontecendo lá na minha pele, da transpiração, vai se comunicar com o meu sistema nervoso central, com o meu sistema endócrino, com o meu sistema renal. Tá? E sempre buscando um estado de equilíbrio. Que estado de equilíbrio que é esse, Thalissa? A homeostase. E eu vou falar bem entre parênteses mesmo homeostase, porque a gente diz que é um estado de equilíbrio, mas que a gente nunca atinge. Tá? Homeostase vem de homeo mais estasis, né? Homeo de igual, estasis de estado, então é o estado igual, é o estado de equilíbrio do nosso corpo. E aí, antigamente, a gente falava assim, que o exercício visa quebrar a homeostase. Mas, na verdade, a bem verdade do caso é que a gente não atinge a homeostase. O nosso corpo está sempre buscando atingir, mas ele não atinge, porque sempre tem alguma coisa tirando a gente do equilíbrio, e a vida é isso. Né? Se a gente for levar até para um nível assim, filosófico, entre aspas, a vida é a gente sempre estar buscando o equilíbrio e nem sempre atingir. A gente está rodando um monte de pratos, né? Um prato começa a rodar, a gente empurra de novo, esse aqui começa a parar, a gente empurra de novo e vai seguindo. Tá? Então, a homeostase é essa busca do meu corpo em se manter sempre em equilíbrio, fazendo com que todos os sistemas trabalhem de forma equilibrada. Tá? E como eu disse, a homeostase ela depende de ajustes constantes que o meu corpo vai fazendo, principalmente no meu nível celular. Tá? E o exercício, ele é ali, ó, um estresse que visa alterar a homeostase. Por quê? Para gerar adaptação. Tá? Inclusive, ali um parênteses, né, que eu coloquei para vocês, o que é um estado de doença? O estado de adoecimento é quando, por algum motivo, seja por um vírus, né? Seja por um vírus, seja por uma bactéria, seja por uma resistência à insulina, por exemplo, é quando alguma coisa no meu corpo, quando alguma coisa externa, quando alguma coisa me deixa ali temporariamente ou definitivamente incapaz de ajustar a minha homeostase. Por exemplo, o paciente diabético, quando a glicemia dele sobe, o ideal era que ele tivesse um estímulo de insulina para descer a glicemia. Mas aí ele entrou num processo de adoecimento em que ele não consegue atingir essa homeostase mais, porque ele desenvolveu uma resistência. Tá? Então, o exercício é um estresse que visa tirar o paciente ali desse estado de equilíbrio, que não existe, mas tirar o paciente desse equilíbrio para gerar adaptação. Por que que é importante a gente discutir homeostase? Por quê? Quanto maior o estresse, quanto mais eu tiro o paciente desse estado ali estável, quanto maior o estresse, maior a adaptação que o meu corpo precisa fazer. E aí a gente chega aqui num ponto muito importante, ó. Quanto maior o estresse gerado, mais ajustes o meu organismo precisa fazer. Então, se eu faço uma caminhada, assim, uma caminhada muito leve, olhando a paisagem, pensando na vida, será que meu corpo vai fazer adaptações? Será que meu corpo vai ter ganhos desse exercício? Bom, eu posso até ter um ganho emocional ali de distrair minha cabeça, né? Eu vou
de repente, melhorar a perfusão sanguínea, porque eu estou em movimento, mas eu vou ter ganho de condicionamento aeróbico? Não, gente. Eu preciso dar um estresse para o meu corpo que quebre esse estado estável dele, tá? E aí sim a gente vai chegar no que eu queria dizer para vocês, que o Colégio Americano de Medicina do Esporte vai falar que a intensidade é a variável mais importante do exercício físico. Quem já foi meu aluno, né, o João Paulo, que me acompanha, por exemplo, aí nas lives há muito tempo, está cansado de ouvir isso, que a intensidade é a variável mais importante do exercício. Porque se eu dou um estresse muito pequeno para o meu corpo, eu não vou ter que fazer muito ajuste homeostático. E se eu dou um estresse muito grande, poxa, eu vou ter que fazer muito ajuste, eu vou ter muito resultado. Mas pode ser que eu dê um estresse tão grande que meu corpo nem consiga se ajustar. Então, a intensidade é a chave de resultados dentro do exercício físico. Certo? E aqui, semana que vem, a gente vai falar de bioenergética, então a gente vai voltar a falar sobre isso aqui. Sobre número de repetições, sobre intensidade, tá? Sobre por que que eu faço o exercício de 8 a 12, ou por que que eu faço uma repetição, por que que eu faço 20 repetições, tá? Isso aqui a gente vai voltar semana que vem. E bom, gente, por hoje é isso. Hoje foi uma introdução, principalmente para a gente entrar nesse conceito de homeostase que a gente vai voltar durante todas as aulas, para entender que o exercício é um estresse para o meu corpo está sempre tentando fazer ajustes. Tá? E semana que vem a gente vai falar de bioenergética, de onde vem essa energia para eu fazer exercício, de onde vem a energia para esses ajustes. Tá bom? E aí, gente, o que vocês acharam? Todo mundo ainda está aí? Conseguiram acompanhar? O que vocês acharam da dinâmica? O que precisa da gente melhorar para a semana que vem?